estava mesmo assim a ponto de começar a filmar quando isso tudo, né, aconteceu. Né? Fora ali houve assim, bom, assim, não sei quantas balas, milhares provavelmente, tem uma só. Vaziaram esses carregadores. Depois toda a gente aqui correu em cima de mim, você caiu aqui no chão, nem sabia se a câmera estava a andar ou não. Cada pessoa que queria escapar, eles andavam a matar, a tratar. As pessoas entraram aqui, muitos saíram ali atrás, conseguiram sair. Mas parece que tinha ordens para não matar as pessoas dentro, porque queriam capturar para levar para o outro lado. Né? E interrogar, e fizeram torturas e tudo isso. As imagens que chocaram o mundo e que deram a conhecer à comunidade internacional a causa timorense foram captadas por este homem, Max Stahl. Estava a filmar e por isso que parece que não me mataram, apesar de que apontaram, ameaçaram assim e pensei. Depois de mais de 20 minutos e tal, 30 minutos pode ser, já tinha 2 cassetes, escondi os cassetes aqui, debaixo da terra aqui, e mudei, entrei na capela. Na capela estava cheio de jovens, crianças, mulheres a gritarem, a rezarem. Gregório Saldanha é um dos sobreviventes do massacre de Santa Cruz. Em 1991, tinha 28 anos. Era um dos líderes dos estudantes. Nesse dia, foi alvejado e preso. Fingi-me morto na altura, na estrada. E nos meus arredores houve mais espancamentos, mais esfaqueamentos, mais pontapés. No dia 12 de novembro de 1991, centenas de jovens timorenses morreram ou ficaram feridos no cemitério de Santa Cruz. O massacre acabou por abrir o caminho para a independência. Quebra o silêncio do mundo, porque os inimigos tentam, com propagandas falsas, dizendo que a guerra terminou, a independência falhou, mas depois, com aqueles gritos de 12 de novembro, viu a atenção do mundo internacional sobre o problema de Timor-Leste. Timor ficou totalmente isolado. Né? Ninguém se interessava em Timor, ninguém. A gente aqui sofria e não se via, né? Não se via, porque um silêncio total. Né? Ninguém podia falar, ninguém provas não havia. Mas agora sim. Nesse momento sim. Os jovens, esse dia, mostraram uma coisa, para mim, nova na luta timorense. Né? Quer dizer, mostraram que os valores da dignidade do povo timorense não dependiam de ter armas para poder derrotar o inimigo. Muitas pessoas deram suas vidas para esta pátria libertada. Não é um presente que os inimigos deram, mas uma luta através de um processo muito longo, muito difícil. Portanto, temos que salvaguardar bem esta soberania, este Estado. Né? 19 anos depois, Gregório Saldanha é o presidente do Comitê de 12 de novembro. Max Stahl dirige um centro audiovisual em Dili. Cláudio Fernandes, Almeida dos Santos, Clementino Maia, TVTL.